Bom, estamos aqui de volta, continuando a antecipação de pauta permitida pela portaria dos itens que seriam do dia de amanhã e não tem sustentação oral via videoconferência. A gente julgaria agora o 51, mas eu achei por bem reformular um pouco essa proposta, porque esse é um item um pouco mais complicado, talvez a gente melhor tratar amanhã no próprio dia originalmente agendado para o processo mesmo. Então, acho que agora a gente pode passar alguns menos complexos da pauta. A doutora Bianca disse que tinha alguns efetivamente colocados, então a gente vai começar com ela, doutora Bianca. Só qual é o 56 mesmo, que é o melhor, O 54 não deve dar conflito também não, presidente, se quiser ir na ordem da pauta, mas fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom, então o 51 não. Os meus eu também prefiro o 53, que é meu, 52, 51 então não faremos, 52 foi retirado, 53 também prefiro trazer amanhã, que é coisa de omissão de receita, mas 52 muito de elemento de prova, efetivamente, então eu também prefiro não fazer, deixar para o dia de amanhã. Então, acho que a gente está seguindo a ordem da pauta, pode passar para o 54, doutor Lucas, que ele falou que é tranquilo, né? E depois, então, tudo bem, aí a gente vai para o 50, 55 seria meu, também não vou fazer. A gente passa do 54, a gente faz o 56 a seguir, tá bom? Doutor Lucas, então, deixa eu apregoar o item 54 da pauta antecipado, recorrente Serrarias Campos de Palmas, doutor Lucas é o relator, e tema omissão de receitas, doutor Lucas, com a palavra para relatar o processo. Obrigado, presidente. Bem, por bem reproduzir os fatos, eu adoto o relatório da decisão recorrida, tá? Contra a empresa epgrafada, foi lavrado auto de infração de folhas tais que se prestou a exigir do IPI. Está na pasta? Está na pasta? Está na pasta. Vocês confirmam se está na pasta? Para mim não aparece. Só um minuto, então. Desculpa. Não está aparecendo mesmo, não. Até fechei, abri de novo, mas... Só um minuto, estou atualizando. Pronto, já apareceu, pessoal. Pronto. Peço desculpa aos colegas. Posso seguir? Pode continuar, doutor Lucas. Obrigado, presidente. Contra a empresa, foi lavrado auto de infração de folhas tais que se prestou a exigir IPI, assim como os respectivos juros de mora e multa de ofício 75%, devido em razão da constatação de vendas de produtos industrializados sem emissão de notas fiscais, emissão de receita, referente à apuração de saldo credor de caixa em 31 de dezembro de 2002. O crédito tributário exigido está constituído do seguinte montante, está aqui no valor total de 315 mil. Segundo o relato contido no referido TVF, a fiscalizada utiliza a sistemática de contabilizar as emissões de cheques como recurso de caixa e contabiliza os pagamentos efetuados com esses cheques como saída de caixa, conforme consta de sua razão contábil de conta caixa. Prossegue a autoridade fiscal relatando que, ao analisar o razão dessas contas, observou que diversos desses cheques que foram utilizados como recurso de caixa não tinham correspondentes saídas. Ao analisar os extratos bancários, a referida autoridade constatou que tais cheques foram compensados. A fiscalizada foi, então, intimada a identificar em sua contabilidade os registros das correspondentes saídas referentes aos pagamentos efetuados com os mesmos. Eu vou passando aqui das partes mais importantes no relatório, tá? Independentemente dos estornos dos cheques anteriormente referidos, a fiscalização já tinha constatado na análise do livro razão que, na data de 22 de dezembro de 2002, a contabilidade da fiscalizada já apresentava saldo credor na conta caixa no valor de 590 mil, e o montante dos estornos dos cheques excluídos do caixa correspondeu a 896 mil. Portanto, o total do saldo credor de caixa atingiu um montante de 1.486.000, sobre o qual apurou-se o IPI, devido à alíquota de 10% incidente sobre os produtos fabricados pelo sujeito passivo, conforme notas fiscais anexadas ao presente. O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 15 de março de 2005, na pessoa de seu procurador, tendo interposto impugnação no lançamento em 14 de 4 de 2005, conforme peças digitais, na qual diz em síntese que trata-se de auto de infração decorrente de lançamento de RPJ, por essa razão que ele está na nossa turma, tá? Inclusive já foi para a terceira e voltou. Trata-se de auto de infração decorrente de lançamento de RPJ no calendário de 2002, calçado em presunção de omissão de receita no valor de 1.400.000, apurada com fulcro em saldo credor de caixa, conforme consta no TVF, relativo ao processo administrativo final 2005-36. Preliminarmente,
a autuação seria nula por ausência de base legal tipificadora. Isso porque, a despeito de tratar-se de tributação calçada em saldo credor de caixa, não consta do enquadramento legal do auto de infração do IPI nenhum dispositivo relacionado à tributação calçada em saldo credor de caixa. O auto de infração também é nulo por ausência de requisito obrigatório, qual seja a descrição do fato. Isso porque a descrição do fato só constou do TVF, e não no escopo do auto de infração, conforme determina o PAF. Alega ainda que houve erro de reconstituição da conta caixa, o que ocasionou um aumento indevido no saldo credor de caixa no montante de R$ 12.900. Tais erros referem-se aos valores incorretamente considerados pelo autuante relativo ao cheque número tal do Banco Bradesco e número tal do Banco Unibanco e número tal do Banco BBV. Além das razões de defesa específicas deste auto de infração de IPI, também deve ser considerado tratar-se de tributação reflexa do IRPJ. Isso posto também requer a exoneração integral desta exigência de IPI, com as mesmas razões de documentário, fundamento a impugnação e tal. Ao tratar da questão, a DRJ de Ribeirão Preto julgou parcialmente procedente o pleito do contribuinte em decisão que restou assim emendada. Não se declara nulidade por vício formal em razão de erro de enquadramento legal ou por falta de descrição do fato do auto de infração, quando esses não tiverem causado prejuízo à parte ao exercício do direito de defesa. A adesão proferida no processo decorrente deve seguir a mesma orientação da decisória prolatada no processo principal. Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas provenientes de venda não registrada. Essa foi a emenda do acordo da DRJ. A adesão recorrida considerou tratar-se de tributação reflexa ao lançamento de RPJ do exercício 2003, objeto do processo administrativo final 2136, no qual foi decidida em julgamento de primeira instância a procedência em parte, exonerando a parcela de 49 mil, mantendo o total de omissão de receitas igual a 1.436.000. E, em decorrência, o valor de IPI a ser mantido é igual a 10% daquele montante, vai fazendo um total de 143 mil, sobre o qual devem incidir os respectivos acessórios legais. E resignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, repisando todos os argumentos já apresentados, inclusive as preliminares de nulidade, requerendo, por fim, o cancelamento integral da exigência fiscal. Inicialmente, o processo foi distribuído para a terceira sessão de julgamento, tendo em vista tratar-se de julgamento de IPI autônomo. Entretanto, a primeira turma ordinária da segunda Câmara proferiu o acórdão de número tal, no qual declinou competência a esta primeira sessão, em razão de se tratar de discussão de tributação reflexa de IRPJ. Esse é o relatório, presidente. Posso passar o voto? Alguma dúvida, pessoal? Pode passar o voto, então, doutor Lucas. Obrigado. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Inicialmente serão analisadas as preliminares de nulidade do lançamento. Preliminar de nulidade. Menciono recorrente que o auto de infração seria nulo em decorrência da ausência de base legal para a tributação do IPI por suposto saldo credor de caixa não indicado na contabilidade, omissão de receita. Alega que o dispositivo que daria respaldo ao lançamento seria exclusivo de RPJ e não do IPI, qual seja o artigo 281.1 do RI 99. Esse argumento, entretanto, não merece respaldo, tendo em vista que da análise do TVF, que é parte integrante do auto de infração e do qual o recorrente tomou conhecimento quando intimado do respectivo auto, verifica-se a transcrição integral do artigo 423 do regulamento do IPI, florestais. O vício formal da ausência do artigo no corpo do auto de infração não trouxe prejuízo ao contribuinte, que teve acesso amplo e restrito ao seu direito de defesa, demonstrando conhecimento do fundamento legal que sustentou a autuação. Aduz o recorrente que a descrição dos fatos encontra-se no TVF e não no auto de infração, razão pela qual o lançamento deverá ser declarado nulo. Da mesma forma como anteriormente demonstrado, o TVF é parte integrante do auto de infração, e o detalhamento da infração do corpo do TVF serve justamente para conceder maiores informações ao contribuinte, do motivo pelo qual está sendo autuado. Não deve ser tal medida vista como causa de nulidade, mas como extensão do auto de infração. Assim sendo, afasta as preliminares de nulidade apresentadas pelas razões mencionadas. Passando ao enfrentamento do mérito, em relação à análise do mérito, a apreciação da matéria resta prejudicada. Está tendo Tem o microfone aberto. Acho que é o Dornelas, o microfone aberto, talvez esteja fazendo eco, não? Acho que agora vai. Em relação à análise do mérito, a apreciação da matéria resta prejudicada em razão de que o presente lançamento decorre do lançamento de RPJ, apreciada no bojo do processo administrativo final 2005-36. O referenciado processo administrativo, quando do julgamento do primeiro Conselho dos Contribuintes, acordo número tal, sob a relatoria do conselheiro Orlando José Gonçalves Bueno, foi assim emendado. E aí eu destaco aqui uma parte da emenda. Os lançamentos reflexos de PIS e COFINS devem ser deduzidos da base de cálculo de RPJ e da CSLL,
posto que mantidos os lançamentos de ofício também para a CSLL, o PIS e a COFINS, pela estreita relação de causa e efeito do apurado e autuado no processo principal de RPJ. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, a respeito especificamente da obscuridade relacionada à falta de pronunciamento quanto à suspensão da elegibilidade do PIS e da COFINS. Os embargos foram acolhidos e assim ementados. Destaco mais um trecho aqui da ementa dos embargos. Os lançamentos reflexos de PIS e COFINS devem ser deduzidos da base de cálculo de RPJ da CSLL, posto que mantidos os lançamentos de ofício também para a CSLL, mas o PIS e a COFINS exigidos em processo autônomos têm restrição legal. O contribuinte interpôs, então, recurso especial que foi negado provimento, vide acordo número tal de relatoria do conselheiro Claudemir Rodrigues, e recebeu a seguinte ementa, que eu também vou destacar aqui só um trecho. A verificação de saldo credor na conta caixa, pela recomposição da escrita mediante o estorno de cheques registrados como ingressos, sem respaldo documental suficiente para atestar seu correto lançamento contábil, normalmente, quando não são coincidentes datas e valores de sua utilização, é suficiente para a caracterização da presunção legal de omissão no registro de receitas. Nesse contexto, nota-se que a única mudança que ocorreu no transcurso do processo principal diz respeito, após a DRJ, né, por óbvio, que a DRJ já acolheu as razões do processo principal que diminuiu a exigência de RPJ na DRJ. A partir da DRJ, a única mudança que ocorreu no transcurso do processo principal diz respeito à dedutibilidade do PIS e da COFINS da base de cálculo do RPJ da CSLL, não trazendo, portanto, repercussão em relação ao IPI, ora em análise. A manutenção do presente lançamento se impõe, portanto, pelo fato de que, em exame do lançamento de RPJ, do qual esse é mero reflexo, a 8ª Câmara do Primeiro Conselho dos Contribuintes manteve a omissão de receitas e tão somente proveu o pleito recursal relacionado à dedutibilidade de PIS e COFINS, matéria estranha ao IPI. Decisão essa que foi confirmada pela Câmara Superior em 23 de novembro de 2011 e não mais cabe recurso. O processo principal de RPJ e, portanto, a infração do qual o presente lançamento de IPI é reflexo, foi confirmada definitivamente em sede administrativa, não sendo adequado a esse colegiado negá-la em detrimento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões administrativas. Nesse sentido, me filiei ao entendimento proferido pelo ilustre conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho, no acordo número tal, a seguir colacionado. Eu vou pedir licença para não ler, tá, aqui esse trecho, mas, enfim, que já teve uma decisão no processo principal, não teria razão da gente enfrentar a matéria aqui para dar decisões divergentes sobre o mesmo tema que já foi discutido, que já teve uma decisão definitiva. Tendo em vista que a discussão recursal de mérito se limita em tentar desconsiderar a omissão de receita, entendo que não cabe, conforme demonstrado, a reavaliação de tema já decidido no processo principal. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para afastar as preliminares de nulidade apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento. Mais alguma consideração adicional, pessoal? Vou colher os votos, então. Perfeito. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho e ilustro o relator. Doutor Sérgio. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então o resultado do julgamento, número 54, é afastar a liminar de nulidade, no mérito negar provimento ao recurso por unanimidade de votos. Agora, a gente vai passar para a doutora Bianca, eu também não vou fazer o 55, entendeu? Eu vou deixar para amanhã também. Então, o processo agora em julgamento, antecipação novamente da pauta de amanhã, é o item 56. Aqui o recorrente, parece que é um recurso de ofício, né, doutora Bianca? Recorrente à Fazenda Nacional, pelo menos pela pauta, e o interessado é Tatiana de Paula Barreto Nascimento. Tema é penalidades e multa qualificada. Item 56 da pauta em apreciação. A palavra com a doutora Bianca para relatar o processo. Obrigada, presidente. Realmente é um recurso de ofício. Eu vou atentá-los para um detalhe de que a decisão de autoridade de primeira instância, ela julgou improcedente a defesa do contribuinte. Se não me engano, ele teve um problema de tempestividade. No entanto, foi julgado procedente a defesa de Tatiana de Paula Barreto, que seria responsável solidária do processo. Então, de toda a decisão da DRJ, é um processo bem longo, bem complexo. A DRJ só excluiu da responsabilidade solidária, eram 9 solidários, essa pessoa, Tatiana de Paula.
E, então, o recurso de ofício foi justamente em relação a essa procedência da DRJ. No entanto, aqui no início do voto, eu colaciono que ele fala que os membros acordam da DRJ julgarem procedente desse sujeito passivo solidário aqui. No entanto, o recurso de ofício ele só subiu, ele bota aqui, em razão do cancelamento da sujeição passiva solidária atribuída à recorrente Tatiana de Paulo Barreto Nascimento, e tendo em vista que o crédito tributário em litígio alcança 1.406.000, recorre-se de ofício. No entanto, conforme a súmula CARF 103, a gente aplica o limite de alçada na data da apreciação de segunda instância. E hoje, conforme é sabido, a alçada subiu para 2.500.000. Então, como esse crédito exonerado aqui foi inferior a esse montante, eu estou votando pelo não conhecimento do recurso. Então, é um caso relativamente simples, ele só subiu por conta dessa questão e não tem mais alçada para a gente julgar. Isso mesmo. Certo. Eu também, eu até, assim, lógico que eu me curvo a súmula, eu até já discuti muito isso aqui, questão de tempo do processo, né, o tempo regi actum aqui, mas eu também, lógico que eu me curvo a súmula, eu não acho muito justo isso aí, não entendo que tem aquele argumento que é a fazenda que estabelece o limite e tal, então ela abriu mão desse recurso que eu fiz indiretamente ao aumentar o limite, mas teoricamente ainda me soa estranho eu falar de um requisito recursal que depois muda ao longo do tempo e eu não conheço do recurso, mas se é só uma observação, óbvio que eu me curvo a súmula, então não tenho questão nenhuma a fazer. É técnica essa observação que eu estou fazendo aqui. Eu nunca gostei muito da história de que ele entrou com recurso, o requisito recursal era um e depois mudou, então eu aplico o novo. Isso aí, processualmente, para mim, tem um problema sério, mas tem essa linha de, foi a fazenda que abriu mão, que aumentou, É muito parecido, presidente, se me permite, entrar com recurso especial contra uma súmula, né? E existe súmula depois e ele não conhece porque aplicou a súmula depois. Porque a súmula existia antes. Exatamente. Mas temos que nos curvar a súmula do CARF, efetivamente, mas acho que sim, você já deve ter jogado várias vezes isso, né, efetivamente. Eu só fiz essa observação porque eu não participei dos outros julgamentos. Então, na verdade, eu vou colher os votos, né, doutor Sérgio, tem alguma observação? Então, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Sérgio. Acompanho também. Doutor Lucas. Também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, o resultado do item 56 da pauta, não conhecer o recurso de ofício, efetivamente, por força da súmula. É bom citar a súmula, doutor? Não sei, eu vou citar a súmula aqui também, só no registro da ata, mas... Pode citar. Eu não lembro. Eu vou não conhecer o recurso na ata, eu registro direitinho, só para ficar registrado que é pelo limite de alçada, para não ver que foi não conhecido por outro motivo. Mas então é não conhecimento do recurso por unanimidade de votos, efetivamente. Item 56 julgado também. Agora, eu não sei, o 57 está retirado também. Qual é o doutor Lucas, seria o 58, você colocou nesse bolo aqui, doutor Lucas, ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui, presidente, rapidinho. Tá. Que eu sei que a gente tem ainda, a doutora Bia colocou aqui o 66 e o 67, que poderiam ser apreciados. Eu tenho aí, entre esses processos, eu tenho 61, 2, 3, 4 e 5. Então tá bom, doutor. Se a gente não puder fazer o 58, se for um pouco, a gente pode fazer o da doutora Giovana. Pode ser. Tá bom. Então, a gente vai também, o 58, a gente vai fazer na data agendada amanhã. Então, doutora Giovana, a gente vai entrar nesses de 61 e 65, que a senhora mencionou. Os 59 e 60 também não são passíveis de fazer. Né? Só rever, eu tinha visto. O 59 também, doutor Lucas. E o 60 é o que tem uma sustentação oral, a gente não pode fazer, né? Não. Na verdade, vai ter sustentação oral de um outro. Entendi. Mas, se quiser deixar esses 3 para amanhã, não tem problema não. Para mim, se quiser fazer hoje também, mas não são tão rápidos quanto esses outros que eu já julguei.
Tá, então, pessoal, só para a gente não perder aqui o fio da meada, então, acabou de fazer isso da doutora Bianca, o 56, 57, acho que está retirado, né? Efetivamente. Então, a gente vai pular os 58, 59 e 60. Então, agora a doutora Giovana começa a relatar o 61. Então, item 61 da pauta, o recorrente é FCC Indústria e Comércio, interessado Fazenda Nacional. O tema é Perdecomp ainda. Doutora Giovana, com a palavra para relatar, por favor. Boa tarde, conselheiros. Eu ia pedir para vocês acompanharem pelo voto, que eu faço um resumo ainda dos fatos no início do voto. Se a gente precisar esclarecer, voltar alguma coisa, eu volto para a íntegra do relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme relatado, trata o presente pedido de restituição de saldo negativo de RPJ no calendário 2006, no valor original de aproximadamente 269 mil. A este pedido de restituição foram vinculados vários pedidos de compensação. O despacho decisório reconheceu um saldo negativo no valor de aproximadamente 48 mil reais e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido. O saldo negativo de RPJ 2006 era formado integralmente por parcelas de imposto de renda retido na fonte. Houve a confirmação parcial do fonte indicado no pedido de restituição, tendo em vista que não restou confirmado pela autoridade fiscal o oferecimento à tributação da totalidade da receita financeira correspondente à retenção, de acordo com as informações complementares. E aí tem a tela do despacho decisório que eu coloco, que ele não identificou a receita correspondente oferecida parcialmente à tributação, está destacado ali sublinhado em vermelho. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade alegando que o número do CNPJ da fonte pagadora informado na DIRF diverge daquela que consta nos informes de rendimentos, o que teria acarretado a não confirmação das parcelas. A DRJ julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que as alegações do contribuinte não tinham fundamento e, citando os documentos constantes do processo final 2011-55 que estavam disponíveis para consulta do contribuinte, restava claro que o recolhimento do fonte já havia sido confirmado e a razão para o indeferimento do pleito havia sido o não oferecimento à tributação da receita financeira correspondente. Vide trecho da decisão recorrida, aí da folha 174. Eu vou ler só essa parte e destacar em amarelo. O total de rendimentos constantes da DIRF foi no valor aproximado de 1.798.000, mas os dados extraídos da contabilidade da empresa, livro, razão e balancete, demonstram que o contribuinte declarou apenas rendimentos de aplicações financeiras de aproximadamente 655 mil, de modo que só pode ser levado para a declaração de ajuste o imposto de renda retido na fonte correspondente às receitas declaradas, isto é, no valor aproximadamente de 127 mil, conforme itens 13 a 15 do relatório citado. Isso constou, então, da decisão da DRJ. Ciente da decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual alega, em síntese, que apura o imposto de renda pelo lucro real e obedece ao regime de competência para fins de oferecimento à tributação das receitas financeiras, enquanto que, para a retenção na fonte, aplica-se o regime de caixa, ou seja, no momento do pagamento dos rendimentos. Dessa forma, as receitas correspondentes às retenções na fonte indicadas no pedido de restituição teriam sido oferecidas à tributação em ano calendário anterior àquele da retenção. De fato, é possível esse descasamento entre o momento em que a receita financeira é auferida para fins de contabilização e oferecimento à tributação daquele período em que ocorre a retenção. Com efeito, caberia ao contribuinte trazer prova aos autos de que a receita financeira correspondente à diferença do imposto de renda retido na fonte não confirmado havia sido oferecida à tributação em momento anterior. A prova deveria ter sido realizada através de escrituração contábil no livro razão. Todavia, o contribuinte limitou-se a fazer alegações sem provas, requerendo o acolhimento do recurso ou a realização de diligência complementar. Essa diligência se mostra inadmissível, uma vez que inverteria o ônus da prova. O contribuinte que alega possuir um crédito perante a Fazenda é quem tem o dever de demonstrar sua legitimidade. Nesse sentido, cito o artigo 373 do CPC, que eu peço licença para não ler. Há de se ressaltar que, desde a ciência do despacho decisório, o contribuinte tinha pleno conhecimento
da razão do indeferimento do seu pleito e dos documentos necessários para a comprovação do seu direito creditório. Poderia ter tentado comprovar o oferecimento da tributação da Receita Financeira em período distinto, mas não o fez. Compulsão dos autos do processo administrativo final 2011-55, o qual contém os documentos que embasaram a emissão do despacho decisório, constata-se que a autoridade fiscal intimou o contribuinte a trazer documentos que tinham por objetivo analisar as divergências entre as receitas financeiras informadas na DIPJ e o somatório das retenções informadas no período de restrição. Um dos documentos solicitados foi a tabela consolidada de rendimentos e as retenções na fonte por beneficiário que pertencem citadas no livro Razão, conforme intimação de folha tal. O contribuinte em sede de recurso voluntário, mais uma vez, teve a oportunidade de tentar provar a existência inequívoca de seu crédito, todavia não juntou um documento sequer que pudesse ser um indício de prova razoável passível de diligência ou indício no sentido da veracidade dos fatos alegados. Isto posto, indefere-se a diligência aventada. A recorrente também alega a ausência da perfeita apuração da matéria tributável, a qual configuraria erro material que implicaria vício insanável, impondo-se a reforma da decisão da DRJ e a decretação da nulidade do despacho decisório por exigência indevida de crédito tributário já extinto pela compensação. Tal argumento também não procede, primeiramente porque não estamos diante de um auto de infração onde a autoridade fiscal apura a matéria tributável, mas sim de um pedido de restituição no qual cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito líquido e certo. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do despacho decisório, tampouco merece qualquer reparo o acórdão recorrido. Diante da falta de comprovação da existência de direito creditório líquido e certo, há de se ratificar o despacho decisório e a decisão de piso. Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito o pedido de diligência e nego o provimento ao recurso como voto. Pergunto aí se tem alguma dúvida. Esse é aquele caso típico que o contribuinte ele até alega que o fonte pode ter aquele descasamento do regime de competência, mas desde o início que o fonte dele não foi utilizado, foi confirmada uma retenção na fonte, mas não foi confirmado que ele teria sido oferecido a tributação. Isso desde o despacho decisório. Manifestação de inconformidade, ele não apresenta nada, clara a razão, ele diz que pode ter esse descasamento, mas também não apresenta um documento sequer. Então, e aí fala uma diligência complementar. Eu acho que a gente não tem nem documento para diligenciar. E aí, nesse sentido, é que eu recuso e nego provimento. Bom, vou tomar os votos, então. Doutor Dornelas. Perfeito. Voto com a relatora. Doutor Sérgio. Acompanhe a relatora. Doutora Bianca. Acompanhe a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho. Eu também vou acompanhar, então, negar provimento ao recurso do contribuinte por unanimidade de votos. Esse é o resultado do 61. Ô, presidente, era bom fazer consignar também no resultado que eu estou rejeitando um pedido de diligência, porque ele faz um pedido até meio genérico, mas eu estou rejeitando. Tá bom, então, rejeitar o pedido de conversão de diligência do recorrente e negar provimento ao recurso por unanimidade de votos é o resultado desse item 61. Doutor Giovanni, se quiser, eu acho até que se preferir alterar a ordem desse, o ideal seria seguir na pauta, mas se precisar alterar a ordem tal desse 61, 65, como é do seu relator aí, fica à vontade aí. Tá bom? Tá, na verdade, a gente tem o 62, o 63 e o 64, todos três do ABN. Uhum. Na verdade, o 62 e o 63, tanto faz a ordem, porque eles são iguais. Uhum. Muda o fato de que o 62 se refere a uma decomp de saldo negativo de RPJ, ano calendário 2007, e o 63 é o saldo negativo da CSLL do mesmo ano calendário. Uhum. Então, a gente pode seguir a ordem da pauta e faz o 62, e a decisão do 62 vai servir para o 63. Tá bom. Tá ótimo. Então, item 62 da pauta é recorrente à BNR, administrador de cartões de crédito, Fazenda Nacional, no outro polo, novamente decomp, tem uns memoriais na pasta T, esse processo, e acho que do outro também, se alguém quiser consultar, tem recebimento de memorial. Então, a palavra da doutora Giovana, BNR, itens 62 e 63, que são semelhantes, de RPJ e CCL saldo negativo do mesmo ano calendário. Doutora Giovana, pode começar.
eu peço para também vocês, nesse processo, irem direto para o voto, que eu faço um resumo dos fatos. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, ele conheço. Conforme relatado, trato o presente pedido de compensação de saldo negativo de RPJ no calendário 2007, no valor original total de aproximadamente 4.900.000. O despacho decisório reconheceu a existência de saldo negativo no valor de aproximadamente 4.700.000, tendo homologado as compensações até o limite do crédito reconhecido conforme tabela abaixo. Então, a gente vê que do valor pleiteado, a grande parte foi reconhecida, faltando apenas 227.000, mais ou menos. A diferença apontada corresponde a estimativas informadas na DIPJ, mas não reconhecidas. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi parcialmente acolhida para reconhecer um crédito adicional de 217.000, mais ou menos. Permanece, portanto, em litígio tão somente uma parcela de saldo negativo no valor original de R$ 9.440,15. Esta parcela corresponde à estimativa do mês de abril. Essa parcela correspondente à estimativa do mês de abril não foi reconhecida para fins de composição do direito creditório, por se tratar de débito enviado para inscrição na PGFN, como demonstram os documentos de folhas tais. Em seu recurso voluntário, a recorrente alega que a estimativa referente ao mês de abril deveria compor o saldo negativo, uma vez que já estava confessado em DCTF e DECOMP, e ainda que ela tivesse sido não homologada, já produzia os correlatos de confissão de dívida, cuja eventual condenação em litígio administrativo ou judicial será objeto de competente cobrança executiva. Argumenta que, caso definitivamente não homologada a compensação da referida estimativa, a mesma seria extinta por pagamento, considerada execução tributária na espécie, motivada por confissão de dívida. Acrescenta o contribuinte que, após instaurada a execução fiscal exigindo o pagamento do débito de estimativa, através do processo judicial final 6500, foi providenciado o depósito judicial integral, tornando impositiva a decisão final a respeito. Defende alternativamente a suspensão da exigibilidade do seu direito creditório até que proferida a decisão final irrecorrível no processo final 6500, processo judicial. Primeiramente, cumpre esclarecer que a recorrente cita 2 processos administrativos, final 2010-12 e 2010-51. O primeiro corresponde ao processo de crédito, no qual o contribuinte pretendeu compensar o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2006, com a estimativa, que é a estimativa que está aberta de R$ 9.400, mais ou menos. E o segundo corresponde ao processo de cobrança, que foi enviado para inscrição em dívida ativa da União, tendo em vista a não homologação da compensação. O que é que acontece? Na verdade, o que está faltando aí é essa estimativa de abril para poder compor o saldo negativo integral. Essa estimativa foi objeto de uma compensação não homologada e foi enviada, depois ele não contestou, e foi enviada para inscrição em dívida ativa da União, e de lá teve já a execução judicial dessa cobrança. O contribuinte deixou de contestar administrativamente a não homologação da compensação da estimativa de abril de 2007. Após o débito ter sido inscrito em dívida ativa e de a PFN ter ajuizado a ação executiva de cobrança, esse número todo aí, final 6500, eu vou chamar de número 6500, o sujeito passivo opôs embargos à execução e realizou depósito judicial. Compulsão dos autos de cobrança, que foi esse que foi enviado para a PFN, que deu origem à execução, que tratou da cobrança da estimativa de abril de 2007, entre outros débitos objeto de compensação não homologada, constata-se a existência de despacho da Procuradoria de 24 de maio de 2018, nas folhas tais, no sentido de reconhecer a extinção dos débitos em cobrança judicial por compensação com saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário 2006. Transcrevo o trecho do referido despacho. Eu vou ler só esse trecho aqui que está em amarelo. Ajuizada a execução fiscal, foram opostos embargos nos quais o contribuinte sustenta que possuía crédito suficiente para compensação, tendo demonstrado a composição do saldo negativo de RPJ 2006. Encaminhada a consulta à RFB, confirmou-se através de consulta ao sistema CIEF que as estimativas
mensais de RPJ foram, de fato, extintas por pagamento. O mesmo ocorreu com os valores extintos por compensação. Sendo assim, os valores foram adicionados ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte, sendo refeito o cálculo do saldo negativo de RPJ 2007 suficiente para a extinção dos débitos ora em análise. Por tal razão, foi proferida sentença de procedência do feito para determinar a anulação da CDA em razão da suficiência dos créditos indicados para compensação. Com efeito, no curso da execução fiscal, o contribuinte, através de embargos, logrou êxito em demonstrar a existência de saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário 2006, suficiente para compensar os débitos em cobrança, a razão pela qual o excelentíssimo senhor juiz determinou a extinção dos débitos. Pelos fatos acima expostos, a estimativa mensal de abril de 2007 deve ser computada para fins do saldo negativo do período e, por conseguinte, reconhece um crédito adicional do saldo negativo do ano calendário 2007 no valor original de R$ 9.440,15, justificando o reconhecimento integral do crédito saldo negativo pleiteado nos presentes autos, devendo ser homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. É como voto. Alguma dúvida, pessoal? Acho que isso é bem tranquilo, né? Vou colher os votos, então, se alguém tiver alguma consideração, né? Doutor Dornelas? Eu acompanho a relatora, eu fazia só observação para constar no dispositivo aí, na conclusão, que ela reconhece um crédito adicional, como ela fez nas conclusões ali. Só prefeito de execução, Tá bom. mas eu acompanho sem relatora. Tá bom. Eu registro isso dá provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de 9.440,15. Eu coloco isso no dispositivo. Doutor Sérgio? Acompanho. Doutora Bianca? Acompanhe, presidente. Doutor Lucas? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Na verdade, eu até nem precisaria... quando eles me mostrassem a inscrição em dívida para mim, né, já seria bom, né, na realidade. Então, na verdade, esse processo até é bom porque ele até foi muito além do que eu até exigiria para reconhecer, né? Mas acompanho também integralmente. Então, o resultado por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de 9.440,15. É isso, né, doutora Giovana? E esse é o resultado do 62, efetivamente. Agora, o 63, talvez o valor seja diferente, é o mesmo dispositivo. Mas... 357 mil, isso. É a mesma coisa, deixa eu entrar aqui só para dizer o valor. 357 mil. E a diferença do 67 é que o saldo negativo é de CSLL e tinham duas parcelas de estimativa em aberto, que tinham sido objeto de compensação não homologada, ele não contestou, foi para a PFN, verificou que tinha saldo negativo suficiente e foi compensado. A única diferença é que, ao invés de ser uma parcela, eram duas, e os processos de cobrança na Procuradoria eram dois. Só que todos esses faziam parte da mesma ação de execução, lá na Procuradoria, aquele final 6500. Deixa eu pegar aqui o 63 só para confirmar o valor. O doutor Léo já viu, deixa eu ver aqui só para... 357.202,73. O valor adicional, deixa eu ver. 357. 202,73. Tá bom. Exatamente. Então, por reconhecimento adicional de 357.202,73. Os dois provimentos por unanimidade, só diferindo o valor, então. Agora, doutor Giovanni, tem mais um do ABN, né, que é o 64, né? Esse é diferente, então vou ler novamente. Peço também para acompanhar pelo voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, ele conheço. Conforme relatar, no trato presente de 2 pedidos de compensação de saldo negativo de RPJ no calendário 2003, no valor original de aproximadamente 140 mil. O despacho decisório não reconheceu a existência de saldo negativo, tendo em vista que o contribuinte havia informado o saldo negativo igual a zero e, por conseguinte, não homologou as compensações. O contribuinte apresentou manifestação alegando que cometeu erro no preenchimento da DIPJ
e pede retificação de ofício, bem como reconhecimento do crédito. O erro alegado dizia respeito ao preenchimento da ficha 12A, onde deveria ter sido informado na linha 13 o valor de 140 mil, aproximadamente 140 mil, que resultaria no preenchimento automático da linha 19, com o valor do saldo negativo de 140.922. O valor do saldo negativo de RPJ 2003 era formado integralmente por parcelas de fonte, de imposto de renda retido na fonte. Houve a confirmação parcial do imposto de renda retido na fonte indicado nas DECOMPs, levando a turma da DRJ a reconhecer parcialmente o direito creditório e homologando as compensações até o limite do crédito. Primeiramente, a DRJ consignou sua incompetência para proceder de ofício à retificação da DIPJ. Em seguida, privilegiando o princípio da verdade material, verificou a existência de retenções na fonte, conforme indicado nas DECOMPs. Entretanto, constatou que a receita correspondente não foi integralmente oferecida à tributação. Tratava-se das seguintes retenções rendimentes. E aí tem uma tabelinha, tá? Com duas retenções e 2 rendimentos. O item 1 correspondia ao crédito pleiteado na primeira DECOMP, lembrando que eram 2 DECOMPs no mesmo processo e que foram objeto do despacho decisório único. O item 1 correspondia ao crédito pleiteado na primeira DECOMP e foi integralmente reconhecido. Já no que se refere ao item 2, confirmou-se a retenção na fonte e a compatibilidade com os valores confessados em DCTF e com os pagamentos efetuados. Não obstante, o contribuinte teria oferecido à tributação apenas um montante de 371.984, equivalente a mais ou menos 83,31% do rendimento auferido. Em consequência, restou reconhecido apenas o imposto de renda retido na fonte proporcional à receita no montante de aproximadamente 74 mil, face ao exposto no artigo 837 do RI 99. Isto posto, findou reconhecido pela decisão de primeira instância um crédito de saldo negativo de RPJ no valor de 126 mil, o qual foi suficiente para homologar integralmente a primeira DECOMP e parcialmente a segunda. Restou controvertida tão somente uma parcela de saldo negativo no valor de aproximadamente 14 mil. Ciente da decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, através do qual confessa um novo erro de preenchimento na DIPJ, desta feita no que diz respeito ao rendimento informado na linha 24, ficha 6A. Apesar da alegação de erro, não trouxe qualquer documento para provar o alegado. Deveria, neste caso, ter trazido a escrituração da receita financeira no livro razão. O contribuinte que alega possuir o crédito tributário perante a Fazenda tem o dever de demonstrar sua legitimidade. Estou citando aí o artigo 373 do CPC em relação ao ônus da prova. Nesse sentido, entendo que não há provas do erro do preenchimento da DIPJ, razão pela qual não se reconhece a existência de direito líquido e certo, passível de compensação, além daquele já reconhecido pela instância ACO. Diante da falta de comprovação, há de se ratificar o despacho decisório e a decisão de piso. Nesse sentido, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Nesse caso, primeiro ele alegou ali o erro do preenchimento na fonte, a DRJ reconheceu. Quando chega no recurso voluntário, ele diz, aí a DRJ reconheceu quase tudo, só não o oferecimento à tributação. Ele diz, eu errei na minha DIPJ, tinha mais um valorzinho aqui para oferecer à tributação, mas não trouxe nenhum documento, e aí eu estou negando o provimento. Tá? É isso. Algum esclarecimento, debates? Não? Então, vamos aos votos. Doutor Dornelas. Acompanhe a relatora. Doutor Sérgio. Acompanhe a relatora. Doutora Bianca. Acompanhe a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso item 64, que também é do ABN, efetivamente. Agora, pessoal, vamos fazer o 65, e aí eu acho que depois a gente vai interromper, porque até vai ficar bom, porque, na verdade, o 66, ele é um processo que tem uma sustentação oral de videoconferência, que seria à tarde, amanhã. Eu só vou, depois desse processo, repassar com vocês o que ficou pendente aqui, só para a gente acertar tudo certinho. Mas eu acho que tem um processo da manhã do Dr. Lucas, que tem sustentação também, que acho que é o item 50, e tem alguns da tarde, que vai começar, provavelmente, pela doutora Bianca, que é esse, logo a seguir, que seria o 66, ou a seguir desse que a doutora Giovana vai apresentar. Agora fica, acho que, bem tranquilo, a gente já adiantou bem a pauta.
Mas então, agora é o processo 65, o recorrente agora não é mais o ABN, é outro recorrente é CRM, Comercial e Refinadora de Metais, ainda é Perdeconto, novamente a doutora Giovana, como relatora, está com a palavra. Vamos lá. Podemos ir também direto para o voto nesse processo. Esse aqui é um pouquinho mais detalhado, mas também não vai levar muito tempo, não. O recurso é tempestivo e atendeu aos demais requisitos da admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme relato, trato o presente de pedido de restituição de saldo negativo de RPJ referente aos anos calendários 95, 96, 97 e 99. Isso aqui não é erro, não tem o 98, não, tá? Posteriormente, foram juntados aos autos diversos pedidos de compensação em papel, e aí, quando mudou a legislação, também declarações de compensação eletrônicas. Eu nem citei aqui, porque é uma lista realmente, assim, enorme, acho que tem para mais de 20. O despacho decisório considerou decaído o pedido de restituição para o ano calendário 95 e reconheceu parcialmente os saldos negativos de 96, 97, 99 e, por conseguinte, homologou parcialmente as compensações não pleiteadas, não restando crédito a restituir. A ciência do despacho decisório ocorreu ali em 25 de agosto de 2008, através dos Correios, conforme o aviso de recebimento de folhetal. Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi deferida em parte no sentido de reconhecer crédito adicional para os anos calendários 96, 97 e 99, todavia manteve o entendimento da unidade de origem no que concerne à decadência do período de restituição do ano de 95. Ainda resignado, o sujeito passivo interpôs recurso sob análise, no qual aduz, em síntese, homologação tácita dos períodos de compensação apresentados antes de 23 de agosto de 2003, não ocorrência do prazo decadencial no que se refere ao período de restituição referente ao saldo negativo de 95. Em relação ao saldo negativo de 96, argumenta que restou comprovado o efetivo recolhimento das retenções na fonte via DARF, sendo despicienda a apresentação de outros documentos para comprovar a natureza da retenção, uma vez que a recorrente teve prejuízo no citado ano. Então, eu passo a análise item a item. Da homologação tácita. A recorrente argue homologação tácita dos períodos de compensação apresentados antes do dia 23 de agosto de 2003 e, ao final, requer o reconhecimento da homologação para os seguintes débitos. PIS, com esse período de apuração aí, outubro de 2002, COFINS, também com o mesmo período de apuração, e o fonte com o PA 11 de 2002. É interessante isso aqui, porque ele define a homologação tácita, mas no pedido ele pede que se reconheça a homologação tácita para esses 3 débitos. Faço a análise aqui. Cita que a Fazenda Nacional teria o prazo de 5 anos a contar das referidas datas para apreciação dos pedidos de compensação sob pena de homologar tacitamente os pedidos efetuados. E afirma que, para o caso, as datas limites seriam as constantes no quadro abaixo. Então, ele coloca o fato gerador do tributo, a data do vencimento e a data limite para apreciação do pedido de compensação, levando em consideração a data do fato gerador do débito objeto de compensação. Acerca dos fatos, é importante esclarecer que existem inúmeros pedidos de compensação nos presentes autos, bem como nos processos em apenso. Os pedidos de compensação em papel foram considerados declaração de compensação a partir da inclusão do parágrafo 4º, no artigo 74, lá da 9430, inclusive no que diz respeito à homologação tácita. E aí eu cito esses normativos que eu preciso para não ler, e aqui eu destaco que o termo inicial para a contagem da homologação tácita é a data do protocolo do pedido de compensação ou a data da transmissão da DECOMP nas hipóteses de pedido eletrônico. Na tabela apresentada pela recorrente, ele insere como termo AQUO para a contagem da homologação tácita a ocorrência do fato gerador do débito objeto do pedido de compensação. Tal interpretação há de ser afastada, pois isso não se coaduna com o texto legal. E aí eu já citei aqui, o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, sublinhei lá e destaquei.
Ressalte-se ainda que, havendo declarações ou pedidos retificadores, o prazo para homologação tácita contar-se-á a partir da retificação, tendo em vista que a declaração retificadora substitui integralmente a original e a homologação tácita recairá sobre o conteúdo da retificadora, não da original. No caso em tela, o contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 25 de agosto de 2008. Desta feita, reconhece-se a homologação tácita dos pedidos de compensação ou declarações de compensação anteriores a 25 de agosto de 2003. Por conseguinte, restam extintos por homologação tácita todos os débitos informados nos referidos pedidos. Por que eu estou fazendo essa ressalva aqui? Porque se a gente analisar o processo, existe realmente pedido em papel anterior a essa data, tá? Mas que como houve a homologação, já o reconhecimento do direito creditório, eu acredito que todos esses pedidos anteriores, eles foram compensados não por homologação tácita, mas por reconhecimento de fato do direito creditório, tá? Mas eu faço essa ressalva. A recorrente faz referência expressa à homologação tácita dos pedidos de PIS, de PA, outubro de 2002, COFINS, do mesmo PA, e fonte de 11 de 2002. Compulsão dos autos, verifica-se que os pedidos de compensação foram sendo anexados em ordem cronológica de sua apresentação, assim como os débitos constantes dos pedidos respeitam a ordem cronológica. Não identifiquei que os débitos de PIS, COFINS e fonte, esses supracitados, tenham sido inseridos em algum dos pedidos de compensação abarcados por homologação tácita. Pelo contrário, constatei que os débitos de PIS, COFINS e fonte com período de apuração em outubro de 2002 foram inseridos na declaração de compensação protocolada em setembro de 2003, 2 de setembro de 2003, processo em apenso, número tal que eu estou citando, ou seja, em data posterior à data limite para fins de reconhecimento de homologação tácita. Logo, reconheço a extinção por homologação tácita de débitos que, porventura, ainda se encontrem em aberto, que a princípio eu acredito que não tenha, mas na liquidação lá, a unidade de origem pode ver se remanesceu alguma coisa em aberto, e que tenham sido objeto de pedido de compensação ou decomp, porque tem pedido de compensação em papel ou decomp eletrônico anteriores a 25 de maio de 2003. Entretanto, não reconheço a homologação tácita dos débitos de PIS, COFINS ou fonte, posto que não constaram de pedido de compensação ou declarações de compensação enviadas anteriormente à data de 25 de 8 de 2003. Da alegação de decadência quanto ao pedido de restituição referente ao saldo negativo de 95. Tanto a unidade de origem quanto a DRJ indeferiram o pedido de restituição relativo ao saldo negativo de 95 em razão da decadência, fazendo a contagem de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador. O pedido de restituição foi protocolado em 17 de maio de 2001, conforme demonstra carimbo aposto na folha tal dos autos. Nesse ponto, assiste razão ao contribuinte em face da súmula CARF 91, que atribuiu a contagem no prazo de 10 anos para os pedidos protocolados até 9 de junho de 2005. E aí eu cito a súmula CARF 91, que eu peço licença para não ler. Isso posto, voto por reconhecer a inocorrência do prazo decadencial para fins de repetição do indébito do saldo negativo de 95, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que analise a existência do saldo negativo de 95 e emita despacho decisório complementar, seguindo a partir daí o rito de praxe. Da comprovação do saldo negativo de 96. O despacho decisório reconheceu uma parte do crédito oriundo do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 96. A DRJ, por sua vez, reconheceu um crédito adicional de saldo negativo do período. Para melhor compreensão, transcrevo trechos do acordo recorrido que tratou da matéria. Eu vou pedir licença para ler só esse destaque em amarelo. De fato, pesquisa no sistema CF Pagamentos confirma o recolhimento de referidos DARF. Ocorre, entretanto, que não foi colacionado nenhum outro elemento de prova, contrato de trabalho, recibo de pagamento, que permita concluir que, de fato, tais recolhimentos se referem a receitas cujo imposto de renda retido na fonte pode ser descontado do devido na apuração do imposto a pagar.
A DRJ acatou os créditos adicionais comprovados através dos informes de rendimento. Todavia, não aceitou os DARFs, que totalizam 9.600 e pouco, 9.617. A recorrente argumenta que restou comprovado o efetivo recolhimento de retenções na fonte via DARF, sendo despiciente a apresentação de outros documentos para comprovar a natureza da retenção, uma vez que a recorrente teve prejuízo no citado ano. Os DARFs em questão possuem código de receita 8045, cuja descrição é fonte e outros rendimentos. Diante disto, o colegiado ACO entendeu que precisava de mais elementos de prova que indicassem a origem da receita, com o objetivo de descobrir se a receita correspondente àquelas retenções foram devidamente oferecidas à tributação, para que pudessem ser descontadas do imposto a pagar. É de se destacar que, quando a DRJ aceitou os comprovantes de rendimento, fez a ressalva de que os valores oferecidos à tributação são compatíveis com os informes de rendimentos apresentados. Entretanto, no que se referia aos DARFs, a turma da DRJ não dispunha de qualquer informação que lhe pudesse indicar a origem da receita. A recorrente defende que não seria necessário apresentar outros documentos, tendo em vista que apurou prejuízo fiscal para o ano em comento. Tal assertiva se mostra equivocada, pois o fato de ter prejuízo fiscal não implica existência de saldo negativo a restituir. O sujeito passivo precisava demonstrar que as receitas correspondentes àquela retenção foram, de fato, oferecidas à tributação. E aí, nesse sentido, eu estou colocando que a dedução do fonte para fins de apuração de saldo negativo faz-se necessária duas condições: comprovação da efetiva retenção e oferecimento da receita à tributação, colaciona a legislação. Apesar de restar comprovado o pagamento da retenção, a segunda condição para que a mesma pudesse compor o saldo negativo não foi atendida. Portanto, não merece reparos a decisão de piso quanto ao crédito de saldo negativo do ano calendário 96. Conclusão. Diante de tudo acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial para reconhecer que não houve decadência em relação ao pedido de restrição de saldo negativo do ano calendário 95, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de despacho decisório complementar, seguindo, a partir de então, o rito de praxe. Tá? É como voto. Eu fiquei até na dúvida aqui na conclusão se eu fazia menção à homologação tácita, porque ele requer uma homologação tácita, que eu reconheço de alguns pedidos, mas ele, no pedido final, ele faz menção àqueles 3 débitos, e aqueles 3 débitos não foram atingidos pela homologação tácita. Então, eu só coloquei aí o provimento parcial em relação ao reconhecimento da decadência. Eu colocaria aí, se tiver aberto o debate, presidente. Eu colocaria essa questão da homologação tácita, até porque você pode reconhecer de ofício, né? Agora... Ordem pública. A questão é que eu não sei se está em litígio isso, né? Aparentemente, os débitos estão em litígio, não está se dando homologação tácita, né, Giovana? Justo, exatamente, porque ele usa essa argumentação da homologação tácita, mas o pedido é para o reconhecimento da homologação tácita daqueles 3 débitos. Pois é. Então, assim, eu reconheço que houve, que se porventura, na hora de liquidar a unidade de origem, encontrar alguma coisa em aberto, para aqueles pedidos mais antigos, ele pode até liquidar por homologação tácita. Mas eu acredito que aqui não há. E, assim, eu só vou ter a certeza na liquidação. Né? Na verdade. Mas esses débitos estão em litígio, não estão? O contribuinte... O que está em litígio é o PIS, o COFINS e o fonte. E no pedido dele, ele discorre sobre a homologação tácita, mas o pedido dele, ele fala especificamente daqueles 3 débitos. Entendeu? E no pedido de homologação tácita, ele pede o reconhecimento de homologação tácita, considerando como termo inicial a data do fato gerador do débito compensado. Se nesse processo não tivesse nenhum pedido de compensação
anterior aos 5 anos da data do despacho decisório, eu nem faria menção. Mas, na realidade, existem alguns pedidos de compensação, e são muitos. Assim, eu não listei porque tem, sei lá, para mais de 20 pedidos em papel, 4 processos em apenso. Inclusive, esse especificamente de PIS, COFINS e fonte, me deu um trabalho danado para eu saber em que pedido de compensação ele estava. Eu disse, eu vou achar. E, de fato, eu achei num dos processos em apenso e que esse débito especificamente, ele não foi abarcado pela homologação tácita, e é o que consta do pedido dele, entendeu? O pedido, se você olhar lá no recurso voluntário, o pedido, ele pede reconhecimento da homologação tácita daqueles 3 débitos lá, entendeu? Por isso eu preferi não deixar no dispositivo. Agora, se quiser, eu acrescento, eu não vejo problema de fazer uma ressalva. Eu acho que, na verdade, pelo menos minha análise era que seria um pouco, você poderia até levantar um problema, você está jogando ultra petita aí. Na verdade, então, na verdade, porque se ele está dizendo, eu quero a homologação tácita do débito A, B e C, nem caberia você se manifestar sobre os outros, efetivamente. A não ser que tivesse algum tipo de vinculação entre esses débitos e os anteriores. Entendeu? Então, e tem um outro problema, né? Que na verdade isso aí você está falando para fim de liquidação, eu não entendo, Giovana, mas teoricamente, juridicamente, não se manifestou sobre esses outros débitos, né? Você não foi lá, você falou, olha, se houver 25/8 anterior, tá ok para mim. Você não falou, olha, esse débito tem, esse débito não tem, né? Então, na verdade, porque eu acho que você fez correto. Ele está pedindo a homologação tácita de A, B e C, entendeu? Eu acho que eu nem mencionaria os outros no despacho, entendeu? No voto, desculpa. O que eu ia dizer é isso. Então, ou a gente faz a ressalva, porque ela se manifestou, eu entendo as suas razões, Elton, ou então a gente tira do voto. Também Tá acho. falando de Talvez é melhor, em vez de dizer reconheça a homologação tácita dos débitos que porventura existam, pode mencionar que estariam homologados tacitamente. No entanto, os débitos citados não são objeto porque foram posteriores. Isso que o doutor Sérgio falou é verdade, doutor Nelson também. Talvez fosse o caso de delimitar a lide no âmbito do seu voto, doutor Giovanna. Olha, independentemente de que haja outros, efetivamente, eu vou cingir meu voto aos débitos A, B e C. E aí nem fala que reconheceu dos outros. Você já concentra o seu voto e fala, olha, para mim só está em lide esses 3 débitos que foi pedido. E aí você nem fala que reconheceu a homologação tácita para os outros procedimentos. Falou. Tá, então eu faço essa alteração, eu gostei dessa colocação, como o conselheiro Sérgio falou. Apesar de, porventura, poder haver, né, eu vou limitar a minha análise aos débitos constantes do pedido. E aí, nesse caso, eu não reconheço. A conclusão do voto permanece a mesma, e naquela parte que eu analiso da homologação tácita, eu reformulo. E atende isso que o doutor Nelson falou, que ou menciona e põe no dispositivo, ou a gente escolheu, que eu acho que também concordo, que é não mencionar esses no voto, o reconhecimento, e também não constar o dispositivo. Eu também acho que tem que ser consistente. Delimita a lide, né? Delimita a lide esses 3. E eu acho que é isso mesmo. Porque o contribuinte, ele nem quis pedir a homologação tácita dos outros, entendeu? Eu sou uma ótica assim, macro, de vamos ver o que ele está pedindo. Ele não pediu a homologação tácita dos outros, entendeu? Nem se atenda a coisa, a formalidade, nem nada. E, efetivamente, ele pediu a homologação tácita dos outros, desses 3 débitos, a gente está dizendo que não tem. Então, acho que está ok. E eu acredito que, de fato, ele não pediu dos demais, porque, se você analisar o processo, grande parte do direito creditório já foi quase todo reconhecido, entendeu? Saldo negativo 96, 97 e 99, quase que integralmente. Então, assim, certamente esses pedidos mais antigos, eles foram efetivamente compensados por existência por creditório. E o que ficou não compensado são os mais recentes. Sabe que poderia também, a gente evita uma confusão de você estar dizendo que reconhece a homologação tácita um débito que já foi reconhecido por mérito em outro processo. E você fala, mano, já está reconhecendo a homologação tácita de um débito que eu já reconheci por mérito em outro processo. Gerei essa confusão. Com essa solução, a gente acaba com isso, entendeu? Como você não sabia se foi reconhecido ou não todos os débitos,
Você poderia dizer, não, mas essa é uma homologação tácita que não existe, que eu já reconheci por mérito em outro processo. Entendeu? Eu poderia reconhecer, né? Exatamente. Estariam homologados, então... Isso aí. Tá ótimo. Então, tá, então eu vou reformular aquela parte lá do voto da homologação tácita para não fazer menção ao reconhecimento, porque ali cinge-se aos débitos constantes do pedido e para estes não há que se falar homologação tácita. Isso mesmo. Tá bom. Beleza. Vou colher os votos, então. Doutor Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Sérgio. Relatora. Doutora Bianca. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então só recapitulando aqui, que na verdade eu até peguei o dispositivo, que isso é um pouquinho mais complicado, dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer que não houve decadência em relação ao PER para o ano calendário de 95, determinando o retorno dos autos da unidade de origem para emissão de despacho decisório complementar. É isso, né, doutora Giovana? Exato, porque aí em relação a esse saldo negativo que jamais foi analisado, vai caber aí manifestação, enfim. Sim, análise desde o primeiro instante. Não, então tá ótimo. Então esse é o resultado do 65. Pessoal, a gente vai interromper agora, só queria antes da gente encerrar, fazer que seja até, eu acho que a gente tem pendente então, que ficou para trás, o 50 de amanhã de manhã, que vai ter sustentação, o 51 da doutora Bianca, que já é da parte da tarde, 53, meu, 55, meu de novo, aí veio 58, 59 e 60 do Dr. Lucas, eu acho que são esses que estão pendentes, e aí, na verdade, a gente vai ter que ter um 66 aqui à tarde, que eu acho que é o que vai ser na frente da sessão, porque, na verdade, tem uma videoconferência pedida, que é a doutora Bianca também. Então, esses que eu citei aqui da parte da tarde, que estão pendentes, vão ser depois desse 66, mas aí do 66 em diante a gente segue a pauta normalmente, depois de cumprir esses outros, ou da hora a gente vê se segue a pauta, depois mata os para trás depois, mas é isso. É isso mesmo, né? Confere se vocês têm alguma divergência com relação a isso que está pendente, não. Né? Não, é isso mesmo. Tá bom. Bom, então tá, pessoal. Eu fiquei com a dúvida aqui, porque assim, a gente vai deixar esses que têm videoconferência para amanhã, mas para a pauta daqui, do dia 11 à tarde, seria até o 67. Esse 67, que é o Zanettini, ele não tem sustentação. Será que a gente não poderia fechar hoje? Eu não sei se valeria a pena, porque a gente vai voltar no 66 obrigatoriamente, né? Então, na verdade, a gente vai continuar com o 66 pendente, entendeu? Então, na verdade, o 66, a gente poderia do 66 passar para o 67 amanhã, e aí também a gente não tem tanta coisa assim para trás. Acho que vamos parar aqui hoje, a gente faz o 66 a partir da tarde de amanhã, e o 67 a gente faz ou de manhã, porque não tem citação oral, ou de tarde, efetivamente, se não for concluído de amanhã. Tá então, só para amanhã seria 3 vídeos, né, presidente? Um para fechar a segunda reunião, o primeiro dia, o segundo dia, né? Amanhã é tarde, 3, né? Sim. E esse de fechar, posteriormente, a gente vai fazer um para fechar a primeira, que está faltando um processo, da manhã, e a gente depois vai fechar uma da tarde, provavelmente que aí vai ser um outro vídeo começando com o 66. Isso. Acho que é isso. Eu não sei se tem um terceiro vídeo, acho que não. Pode ser que tenha ou não, né? Depende de como a gente andar aqui, efetivamente. A gente fecha e vai ter um terceiro. Óbvio, se a gente começar da quarta de manhã, efetivamente, da quinta de manhã, a gente faz um terceiro vídeo. Mas tem que fechar, eu acho que só tem 2 sessões para fechar. É a da manhã de amanhã, que tem o doutor Lucas pendente, e a de tarde de amanhã, efetivamente, que a gente vai fechar e com a sustentação oral da doutora Bianca começando. E acho que se a gente for começar uma outra sessão, aí a gente faz um outro vídeo necessário, que seria o da quinta de manhã, a gente começar amanhã, que acho que vai acontecer, que é do 68 em diante. Entendeu? Acho que é isso, né? Depois vocês me corrijam aí se for o caso. Não, é isso. E depois eu vou fazer as contas aqui, se tiver alguma coisa, amanhã tá consolidada. Tá bom. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, só ficam uns minutinhos aí o Lucas e a Giovana para eu ver o negócio da gravação, que eles estão gravando para a gente aqui. Mas para os outros conselheiros aí, agradecer a paciência e generosidade dessa primeira sessão aí de presidência. Sempre tem turbulências e erros e tal.
agradecer o apoio de vocês todos aí. E amanhã a gente continua e espero que a gente vença a pauta quanto antes. Com certeza, acho que vamos vencer, certamente. A gente está bem adiantados, eu acho. Não sei que tem um percalço muito grande aí, está tudo ótimo, está tudo bem perfeito. Agradecer a todos vocês aí, a generosidade, o apoio aí, a competência de sempre aí. Muito obrigado. Val, acho que agora você pode encerrar a gravação, por favor.